Vou falar primeiro de uma iniciativa nossa, que é a construção, naturalmente, com o apoio dos senadores e senadoras, de uma proposta de uma investigação via Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência, que fica uma discussão eterna, há déficit, não há déficit. Onde foram os bilhões do superávit da Previdência? Para mim não importa aos últimos 10 ou aos últimos 20 anos. Quero também dizer que, a nosso pedido, a Havas disponibilizou uma petição online sobre a CPI da Previdência Social. A aceitação da CPI vem de todos os lados, das redes sociais, em todo o país, de deputados, de senadores, de conversas informais e agora via uma petição online. Essa petição faz um pedido bem simples, que os parlamentares apoiem a criação da CPI, assinando o requerimento da instalação da mesma. Isto é, a população pedindo que os parlamentares permitam a investigação aprofundada das contas do sistema da Seguridade Social. Há quem diga que a dívida acumulada já chega a mais de 400 bilhões. Ora, se tem uma dívida acumulada de 400 bilhões, e isso pode ser cobrado, por que não cobrar? Há quem diga que se parássemos de permitir renúncias por parte do governo, anistia, abrindo mão das contribuições de 20% sobre a folha, só aí nós arrecadaríamos algo em torno de 250 bi a mais. E o governo alega que com a reforma ele vai conseguir 75 bilhões. Enfim, a população tem todo o direito de saber onde está o dinheiro da Seguridade Social. Leia-se saúde, assistência e previdência. Senhor presidente, a resistência não está acontecendo somente aqui no Congresso Nacional. E a população está dando exemplo disso. Em 24 horas, nós tínhamos coletado 500 assinaturas. Encerramos a semana que passou com 3.132 assinaturas. A reforma da Previdência é nociva para o Brasil, é nociva para os estados, é nociva para os municípios, é nociva para as pessoas. O governo está fazendo uma verdadeira provocação ao povo brasileiro, porque tirar todos os direitos na ótica daqueles que sonham em se aposentar não é correto. Porque ninguém vai conseguir se aposentar com idade mínima de 65 e 49 anos de contribuição. Não é humanitário ou não é minimamente humano propor que o trabalhador só consiga se aposentar com o princípio da integralidade, já que ele pagou durante toda a sua vida, praticamente na hora que ele está prestes, porque assim é o ciclo da vida, a falecer. Porque idade mínima de 65 e 49 de contribuição, é isso que vai acontecer. Senhor presidente, para a instalação da CPI são necessárias 27 assinaturas. Estamos coletando, estamos nos aproximando já de 20. Eu faço um apelo aqui aos parlamentares que ouçam não somente a mim, mas a população, assinem a CPI para que ela tramite. Não é compromisso com o mérito, mas é com a investigação, sim, de quem roubou, de quem sonegou, quem usou a fraude, quem, de uma forma ou de outra, se apropriou indevidamente com o dinheiro dos trabalhadores, dos aposentados e dos pensionistas. Quem são os maiores devedores
da Previdência. Tudo isso vai aparecer. Não tenho receio, senhores senadores e senadoras, de assinar a CPI. Apenas vai mostrar se é déficit ou não, se roubaram, quem roubou, enfim, tudo aquilo que agora falei. Nós temos muita clareza de que a CPI vai mostrar que a Previdência não é deficitária, que não é preciso fazer essa reforma maquiavélica, cruel, que está apavorando o povo brasileiro. Enfim, vamos fazer com que o povo não tenha medo da Seguridade Social, porque ali está o social, está a Previdência, está a saúde, está a assistência. E os parlamentares, por sua vez, têm que mostrar que não tem medo de CPI. Quem não deve, não teme. Para assinar a petição, o senhor e a senhora que está nos assistindo nesse momento, basta acessar meu Twitter, @PauloPaim, e o meu Face, Paulo Paim, ou acessar a minha página, paulopaim.com.br. Entrem lá e assinem. Compartilhem com todos a ideia da CPI da Previdência, para provar que não precisa fazer reforma. Quanto mais pessoas estiverem nessa campanha, mais força teremos. E cada vez mais teremos a possibilidade de trazer à tona, de forma bem transparente, mostrar ao povo brasileiro qual a verdadeira situação da Seguridade, da Previdência, da saúde e da questão social. Senhor presidente, na mesma linha, como outro dia não tive tempo, eu quero agora falar aqui sobre o estudo que eu pedi à consultoria do Senado e transformei em pronunciamento, e foi eixo do debate que realizei hoje aqui na Câmara Distrital. Iniciou às 10 horas, terminou em torno da 1 da tarde. Senhor presidente, temos que levar aos trabalhadores e à sociedade as preocupações com a PEC 287, que vem provocando em todos os brasileiros e brasileiras um verdadeiro terror, pavor, temor. Usei deliberadamente os termos brasileiros, para acentuar a diferença com que a proposta do Executivo vai chegar a cada um. Homens e mulheres serão atingidos, de modo diverso, pelas determinações da PEC da Previdência. Pretendo construir brevemente uma aproximação genérica ao problema que envolve a Previdência. Além de tratar de questões específicas que não são pontuais e de aspectos macroestruturais relacionados ao desenvolvimento e objetivos de uma sociedade aberta, democrática e plural. Em função de questões como, por exemplo, o envelhecimento, o aperfeiçoamento da governança pública, reforma tributária, combate à corrupção e alteração das leis trabalhistas. A PEC 287, de 2016, foi apresentada formalmente no dia 5 de dezembro do ano passado, aqui no Congresso, pelo Poder Executivo, estando atualmente na Câmara dos Deputados, onde já começou a ser avaliada. A perspectiva é de que as discussões e a tramitação desta proposta, lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, se prolongue até o fim do ano, oxalá até o ano que vem. No entanto, é bem possível que esse legado represente apenas a intolerância passageira de uma ignorância conjuntural de um poder, no caso o Poder Executivo, que deseja se impor sem escutar a sociedade e sem a devida análise tão importante desse tema. A emenda da proposição informa que haverá alterações nos artigos 37, 40, 109, 149, 167, 195, 201 e 203
da Constituição Federal, para dispor sobre a Seguridade Social, além do estabelecimento de regras de transição e demais providências. As alterações têm espírito draconiano e vai atingir a aposentadoria integral da nossa gente. Será uma empreitada que poucos brasileiros e brasileiras vão conseguir se aposentar com o salário integral, se esta proposta for aprovada. Eu diria, raras exceções é que vão conseguir. Porque hoje a média é feita de 94 para cá, baseada nas 80 maiores contribuições, e daqui para frente ao longo de toda a vida. Eu, quando comecei no Senai, eu ganhava meio salário mínimo. Se fizer minha média, eu só vou poder me aposentar não com 65, com 70 e com 30% a menos do salário que eu deveria receber. Senhor presidente, e quando conseguirem, na melhor hipótese, estarão acima de 70 anos. Aposentar-se acima de 70, convenhamos, não se permite que se goze mais a vida, como tínhamos até o momento, mulher com 55, homem com 60. É um decreto mortífero. A par disso, devemos considerar a falácia da insolvência da Previdência, já contestada por estudiosos notáveis, por exemplo, auditores fiscais da Previdência. A questão que tem movimentado a mídia, sobretudo a mídia alternativa, é que muito mais antenada está, tem sido realmente a aposentadoria, que estão arrebentando com o direito da aposentadoria dos homens e mulheres desse país. Nada mais justo, acho eu, pois essa é uma questão sobre nossa existência. Nossa. E homens com idade mais avançada, mulheres, dos trabalhadores e das trabalhadoras, da juventude e do futuro de nossos filhos e netos. Vão contribuir e não vão poder se aposentar. Tem lógica você contribuir uma vida toda e não poder se aposentar? Então é melhor pegar o dinheiro, aplicar numa poupança e lá na frente você usará para pagar os estudos ou para a sua velhice. Somos indivíduos, pessoas únicas, com uma vida que tem que ser respeitada. Desejamos viver com saúde, ter boa educação, lazer e nutrir boas esperanças. Querer ser feliz, sonhar com um amanhã melhor. Desejamos o mesmo para nossas famílias. Nossas preocupações se dirigem inicialmente para o núcleo familiar. Nos importamos com nossos pais, avós, e nos preocupamos com nossos filhos, irmãs, irmãos e netos. Além do núcleo familiar, nos preocupamos com o próximo. Essa é a nossa obrigação. É assim, de pessoa a pessoa, que nós irmanamos e construímos uma sociedade justa e humanitária. A política não pode ser somente um instrumento de fazer o mal. A política deve ser cada vez mais humanizada. O Estado, em crise narcisística, parece só se impor consigo mesmo. A esfera das questões individuais e coletivas também são dependentes do Estado, e não exclusivamente do nós. A felicidade individual não é algo que podemos alcançar sozinhos, por um mero ato de vontade. A sociedade está envolvida. O trabalho como bem social está envolvido na confecção da felicidade tão sonhada por cada um de nós, individual ou da felicidade coletiva. As políticas públicas, elementos fundamentais de valorização ética das pessoas, precisam mirar nessas pessoas, na medida do decurso do tempo, com projetos que valorizem e as façam perceber-se como sujeitos, como atores sociais. É preciso que a felicidade de todos
como absoluta finalidade social, jamais seja esquecida. Para isso, pagamos tanto impostos, contribuições. E devemos reconhecer que temos uma vida da qual precisamos nos orgulhar de vivê-la. Pois bem, o que está em jogo é a nossa felicidade. As políticas públicas ainda não garantem ao cidadão o atendimento integral. Da infância à velhice, o apoio que recebemos do Estado ainda é um tanto precário. O senhor que está me ouvindo nesse momento sabe, é só olhar a educação, a saúde e a segurança. Em um sistema com mais de 205 milhões de usuários, o Brasil encara graves dificuldades de gerenciamento, sobretudo pelos atravessadores que corrompem o círculo virtuoso. O atendimento de saúde tem problemas e não alcança satisfatoriamente a todos. Muitos bons projetos foram construídos no longo dos governos, dando acesso a medicamentos e a plataformas de atendimento diferenciados. A educação que permite, em tese, uma vida melhor foi outro investimento dos governos, por exemplo, de Lula e Dilma. A ideia subjacente era sempre a de oferecer à população o quê? Uma vida melhor. Ainda assim, a velhice digna não é algo visível, infelizmente, na nossa sociedade. Vivemos mais, dizem as estatísticas, mas nada garante que o envelhecimento esteja se dando com qualidade de vida, tão querida por cada um. E com essa perspectiva da alteração radical das regras previdenciárias, a velhice é posta no mesmo patamar da coisa inconveniente. Como se as pessoas não fossem envelhecer, como se envelhecer fosse uma afronta mortal ao Estado. A ideia do atual governo é, sem dúvida, evitar, por muitos anos, o desembolso do numerário para os aposentados, que é pago pelos próprios trabalhadores. Uma regra encoberta de todo esse movimento é: receba apenas enquanto estiver na linha produtiva tradicional. Depois, dane-se. As pessoas se tornam, sobre essa perspectiva, apenas números, coisas, como se fosse papel, copo, descartáveis. Alguém é cidadão apenas enquanto produzir, ou melhor, contribuir para os cofres da Previdência, para o Estado? Os dispositivos disso acessórios das aposentadorias estão na PEC 287, mas o tal cálculo de dissuasão não mede a felicidade das pessoas, nem dá conta da equação da finitude da vida. E muito menos põe em confronto a finitude da vida com a possibilidade da felicidade. O trabalho, que no Brasil tem uma proteção especial, que não vemos em tantos outros países, como é o caso de inúmeros países asiáticos, tem nos levado a pensar da globalização como algo negativo. Ao unirmos o mundo, falsamente promovemos escravidão brutal em parte dele. O trabalho sem qualquer garantia em vários países, onde as empresas possuem sede produtiva, e a ordem do dia do Estado da face totalitária. Nesses locais, o ser humano não tem muito valor, e podemos repetir o bordão, que diz que tais trabalhadores são apenas engrenagens de carne numa máquina de aço. Não, nós não queremos isso para os trabalhadores do Brasil, seja do campo ou da cidade. O trabalho como castigo, pelo fato de a humanidade simplesmente existir, é uma realidade para muitos. É preciso que se diga, embora a gente discorde. Além disso, é quase sempre precário o fluxo de demissões e admissões na nossa sociedade, criando a necessidade pelo que é precário. O Brasil tem pagado o preço da globalização no mundo, principalmente no mundo do trabalho,
de maneira que, internamente, passamos a ter problemas mercadológicos. Sobre esse fundo está a discussão sobre as políticas trabalhistas e a valorização da pessoa humana. O ranço da primeira revolução industrial, que empregava crianças e mulheres em jornada gigantesca, tem se repetido e volta agora em algum grau de intensidade. É praticamente, se passarem a reforma trabalhista que está na Câmara, a revogação da Lei Áurea. A criminalização do trabalho infantil não conseguiu acabar de vez com a exploração das crianças no Brasil. As mulheres ainda sofrem uma grande discriminação nos ambientes de trabalho, recebendo menores salários e cumprindo jornada maior. Esse cenário, agravado pela globalização, é também pano de fundo para a questão das nossas aposentadorias. Denuncio aqui que o Estado brasileiro não só se aproxima de um nefando Estado mínimo, como faz de maneira perniciosa. A patente redução do Estado na proteção social é lastimável. Aqui vale lembrar o que disse recentemente o presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, sobre o governo de Michel Temer. Disse ele, às emissoras de rádio e TV aqui do Brasil, disse ele, o presidente do Banco Mundial, é a primeira vez que vejo um governo destruir o que está dando certo. Nós, do Banco Mundial, o G8 e a ONU, recomendamos os programas sociais brasileiros para dezenas de países, tendo em vista os milhões de pobres brasileiros que saíram da extrema pobreza nos governos anteriores a esse. E agora, diz ele, a fome vai aumentar consideravelmente em 2017. Cortar programas sociais que custam tão pouco aos governantes e dar o exemplo como a Bolsa Família é uma coisa que não tem explicação. Senhoras e senhores, na verdade, as diretrizes que estão sendo propostas e tomadas são um retrato de um Estado totalitário em que seus operários não passam de marionetes, servindo ao propósito maior de uma sociedade gerida por e para uma minoria. A ideia de democracia visivelmente esfumaça-se diante dos nossos olhos. A representatividade se encontra com o mito da ignorância do poder, da subserviência e dos interesses mesquinhos. Pobre Brasil, tão dessemelhante o projeto de saneamento do Poder Executivo, mas parece um projeto de solução final para o povo, atingindo indiretamente e dependendo da interpretação, diretamente cláusulas pétreas da Constituição Federal. Cláusulas pétreas, o nome já diz, a gente não pode mexer, nem por emenda constitucional. Estudo recentíssimo, senhor presidente, do IPEA, estudo de pesquisa econômica aplicada, indica que o universo feminino será o grande prejudicado por essa reforma da Previdência. Praticamente, 47% das atuais contribuintes, entre aspas, em especial a de piores condições de trabalho, não vão conseguir se aposentar. Isso é parte da elitização e masculinização dos benefícios previdenciários, reafirmando, entre aspas, a extrema desigualdade no mercado de trabalho. De acordo com o IPEA, o salário das mulheres semanal inclui 8 horas a mais do que a dos homens. Em 25 anos de trabalho, esse tempo corrigido dá 5,4 anos a mais que o homem no mesmo período, ou seja, 25 anos.
Se compararmos um homem e uma mulher de 22 anos que vêm se aposentar aos 65 anos, ambos com 43 de contribuição, só como exemplo, a mulher terá trabalhado 7,8 anos a mais que o homem. Nenhuma medida compensatória foi apresentada para equilibrar a situação feminina, que poderá agora ficar igual ao homem nessa proposta, podendo se aposentar só com 65 e 49 de contribuição. Consequência imediata é a demanda por benefício da prestação continuada BPC. Atentos a isso, os governantes e seus economistas de plantão já propõem desvinculação do BPC do salário mínimo. Que os trabalhadores com menor grau de instrução são os mais frágeis na questão da aposentadoria. A reforma traz outras teses tão relevantes quanto a de gênero, como a PEC 1287. É possível que os jovens abandonem a contribuição sob o argumento de que por que eu vou pagar a Previdência se eu nunca vou poder me aposentar? Por que pagar? Um esvaziamento, sob esse ponto de vista, pode realmente ocorrer. Preocupa, porque pode quebrar a Previdência. A expectativa de que isso associado à terceirização, que está em debate também, que sabe que empresa terceirizada não paga a Previdência, estou falando, a maioria não paga, porque eu sou o relator dessa matéria há mais de um ano, fiz um estudo profundo, agora querem aprovar um projeto que está na Câmara, que é muito pior do que esse que está no Senado e que eu estou fazendo um substitutivo. Vai significar a queda da receita governamental da área, com certeza, é inevitável. Vai ser um arroxo enorme nas contas do governo e aumentar o desemprego. Como um jogo em que uma peça empurra a outra para a queda, a mecânica futura da Previdência será essa. Como o país tem essa vinculação com aspectos medievais da arrecadação, jamais pensaríamos em ter empenhado 20% ou 25% do PIB na solvência previdenciária, como é o caso da Dinamarca, 27% do PIB. O falso déficit também se encontra irresolutamente com gastos governamentais de 500 bilhões por ano em julho. Primeiro. 2. Estimado em 500 bilhões em sonegação. Não pagam, roubam. Bi por ano. Terceiro. 290 bilhões referentes à renúncia fiscal. Se somarmos tudo aqui, já ultrapassamos a 1 trilhão. Um economista já nos disse que no Brasil não é justo. Um economista já nos disse que no Brasil não é o ajuste fiscal que está em jogo. Aqui está sendo pensado um novo modelo de sociedade, com as tinturas totalizantes que acima mencionei, que tem por base a privatização da aposentadoria, beneficiando quem? Os banqueiros. Vimos que a ideia dessa PEC é reduzir o tempo de aposentadoria a seu valor nominal pela imposição de regras draconianas, paga-se e não recebe. Essa economia serve a um planejamento de poder e de sua manutenção pelo poder econômico gerado com as reservas da nova Previdência. Você, minha amiga ou meu amigo, pelo projeto vai se aposentar, pode crer, nunca. E se pegar, é com os vencimentos reduzidos. Senhor presidente, nesses 2 minutos eu termino. Menos tempo de vida, após a aposentadoria, com menos dinheiro. Esse é o resumo, o pacote que estamos anunciando. Ainda é o caso de regra de transição. Essas acabam prejudicando com um corte enormemente as pessoas que mais precisam. Quem é o homem que tem menos de 50 anos e quem é a mulher que tem menos de 45? Esse é um atinge diretamente. Se tiver 49, está ferrado. Se tiver 46, está ferrado. Se for mulher, 44, está ferrada. Se tiver 43, também. Se tiver 50, 45, 50 no governo, menos ferrado, mas se ferra também, que vai pagar um ágio de 50%. As regras de transição teriam que ser graduais, por bloco, e não um corte direto.
Nesse modelo proposto, também cabe a pergunta de quem vai produzir em anos futuros. A diversidade de alimentos que nos são fornecidos hoje pela agricultura familiar, já que o agricultor e a agricultora familiar serão os grandes prejudicados com essa reforma. Podem crer e o tempo dirá que eu tenho razão. Porque quando eu dizia um tempo atrás que isso viria, muitos disseram que não. Eu quero pagar para ver. Infelizmente, eu tinha razão. Veio a reforma trabalhista, arrebentando com todos os direitos da CLT, e veio a reforma da Previdência, acabando com o direito da aposentadoria dos brasileiros. Precisamos realmente discutir essa questão com a sociedade, esclarecendo tudo, debatendo pelo tempo que for possível e necessário, repito. Será a sociedade civil a única com força suficiente para barrar esta reforma do jeito que está. E é a sociedade esclarecida que devemos lançar, e é nessa sociedade esclarecida que vamos lançar as nossas esperanças. Afinal, é a vida e é a vida que está em jogo. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui na tribuna do Senado, durante o tempo que Vossa Excelência me dispôs, que eu pudesse concluir o meu pronunciamento. Eu sei que milhões de brasileiros assistem à TV Senado, principalmente quando se fala aqui de Previdência e reforma trabalhista, que eles querem saber para onde vai. Eu queria tranquilizá-los. Essa reforma, como foi apresentada, não passará. Não passará. Acredito que nem na Câmara. E depois aqui teremos o bom combate no Senado. O senador Thierry Pinto, que preside a sessão, cumprimento a Vossa Excelência com o respeito e o carinho que Vossa Excelência nos merece por ser um democrata. Percebo que Vossa Excelência, na tribuna, dá espaço iguais para todos, não importa se é do governo ou se é da oposição. Viva a democracia e não a reforma da Previdência e trabalhista. Obrigado, presidente.